Carlos Augusto Viela? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Posso chamar de Guto, né? Sim, Que é de costume. Sim. Guto, o senhor foi convidado para vir depor nessa comissão parlamentar de inquérito que está apurando eventual irregularidade lá da escola em Toledo. Então, depoimento verbal do senhor Carlos Augusto Viela na comissão parlamentar de inquérito aberta com escopo de apuração da infração político-administrativa de agentes do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo Mendonça, sem conclusão de etapas da obra, concluída pela Resolução 4/2015, depoimento prestado em 8 de abril de 2016, às 16 horas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Senhor Carlos Augusto Viela, o senhor está agora no momento exercendo o cargo como prefeito? Desde quando o senhor está como prefeito? Eu, se me fala agora, desde o dia, acho que tomei posse no dia 31 ou dia 30 de setembro. 30 de setembro? 30 ou 31, não me recordo. Do ano passado, de 2015. De 2015. Isso. Antes desse período o senhor esteve como prefeito? Eu fui prefeito interino também em 2014. Né, 2014. O senhor se lembra o período de 2014? Foi no final de outubro que eu assumi, acho que especificamente no dia 1º de novembro, que eu devo ter assumido a prefeitura de Itaúbas. Com o afastamento do prefeito. Outubro de 2014, aí o senhor ficou até quando? Aí eu fiquei até o dia 10 de abril, se me fala a memória. 10 de abril do mesmo do Isso, 2015. Aí o senhor retornou em setembro de 2015. Isso, retornei em setembro. Então, em dezembro de 2014, janeiro, fevereiro de 2015, dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, o senhor estava como prefeito? Sim. Estava como prefeito. Quando houve, na escola Toledo, houve um pagamento de obra não realizada, que é o que originou essa comissão parlamentar de inquérito, foi no período que o senhor estava como prefeito. Sim. Como que funcionava isso lá na prefeitura? Como que funciona? Foi o senhor que assinou esse cheque que foi encaminhado para que a empresa recebeu? Sim, sim. O senhor queria saber... Como que funciona isso lá? Como que é o procedimento? Como tá. que isso chega até o senhor? Como que o senhor assina? Sim, sim. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve explanação, né, do quadro que se formou. Eu acredito que no final de outubro, quando eu assumi, eu me deparei com uma prefeitura, né? Tive que assumir a prefeitura e tendo que administrar o orçamento que não era meu e com funcionários também que não eram de minha confiança, que eram de confiança do prefeito anterior, o senhor Júlio César Negro Março. No momento em que aconteceu isso, eu tinha uma situação difícil, que era ou mandava todo mundo embora e recomeçava uma administração do zero, ou então eu fazia com que a cidade caminhasse e aos poucos ia observando o trabalho de cada secretário, né, que naquele momento muitos deles reclamavam que não tinha autonomia de trabalhar, uma série de coisas. Então eu fui observando os secretários e aos poucos eu fui encaixando a administração e pude deparar que a situação é bem diferente, né? Aquele princípio que eu carregava comigo, o princípio de confiança que eu tinha aqui na Câmara com os funcionários que aqui existiam. Especificamente no que diz respeito a esse caso, ou como acho que qualquer outro caso que funciona na prefeitura, e o prefeito deve seguir, eu sempre fui muito prudente nesse sentido, não tomava atitude nenhuma, até mesmo em virtude de não ter sido responsável pelo início dessa obra, não fui eu o idealizador dela, não fui eu responsável pelo projeto, não foi eu que coloquei o engenheiro técnico responsável por essa obra, também não foi eu que nomeei os secretários que participaram desse que acabou se transformando num embrólio muito grande. Efetivamente, esse processo chegou até mim, acho que, se não me engano, várias vezes, né, com pedidos de aditivo, de alteração, todos eles assinados por técnicos. Nesse caso especificamente, quando se chega até o prefeito, né, o que eu pude perceber é o que? Veio um atestado referente a uma planilha da empresa, se não falei mal, a empresa apresenta a planilha, o engenheiro técnico concursado, porém com fé pública, atestou que estava correta a obra, o secretário da obra também, o secretário de obras, se não falei agora, na época era o senhor Davi Marconato, também atestou,
e, se não falha a memória, também a secretária de Educação também atestou. Daí eu tinha um amparo técnico. Entendo eu que o prefeito ele não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, também não tem o conhecimento técnico, e é por isso que a legislação e a estrutura administrativa organizacional determina que tenhamos profissionais técnicos que tenham a fé pública. Em nenhum momento eu tomei uma atitude sem que eu acompanhasse os pareceres técnicos elaborados por todos esses profissionais. Até então que se chegue, até então que esse processo chega-se até o setor financeiro, que efetivamente quem faz os empenhos, que prepara o cheque, é o setor de finanças em conjunto com a contabilidade. Nesse caso especificamente o processo já chegou, e até teve alguns pontos depois, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de passar, né, alguns pontos em que eu acabei observando e verificando ali. Chegou-se até mim e eu não despachava, não assinava nenhum cheque, sem a presença de um técnico junto, que no momento era o secretário de Finanças, o senhor Robson Rinaldi, que sempre trazia o processo, e eu perguntava, tá certo? Então a gente sabia que, e até a legislação garante isso, o prefeito, o gestor, ele tem a obrigação de acompanhar os pareceres técnicos e não tomar decisão por si só. Tá ali, o parecer técnico é encaminhado a mim, se eu concordar eu assumo o ônus disso. Então existe o técnico, nesse caso eram técnicos em obras, obra essa do caso Toledo. Acompanhei o procedimento. Sentando, ele disse que estava correto, né? E eu fui assinando os cheques que foram, esses cheques que foram feitos de forma picada, se não me falha a memória. Foram acho que 4 pagamentos, não me recordo bem. Senhor Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, olha, nós vamos passar por todo esse momento aí que o senhor está nos esclarecendo. Vamos a gente tentar ser um pouco mais objetivo para a gente conseguir caminhar de uma forma. Então vamos voltar lá. A pergunta inicial estava no seguinte, no caso desse pagamento, desse pagamento especificamente, foi feito na gestão do senhor, sim. Durante o período que o senhor estava lá. A pergunta foi, como que esse processo chega para o senhor? Como que isso chegou para o senhor? Tá. O pagamento em si? Como que isso chegou lá para o senhor assinar? Essa, na verdade, é a pergunta. O pagamento chegou após todos os pareceres técnicos, né? Que eu nunca despachava sem que tivesse a presença do técnico. O processo chegou até mim, né? Porque na realidade o que acontece na escritura é o seguinte, isso com todos os prefeitos, pelo que eu percebo. O processo já chega com o cheque pronto e o pedido de... Você já autoriza, você dá a ordem de pagamento e assina o cheque ao mesmo tempo. Essa é a pergunta. Era isso então, que eu queria saber. Está disponível. O senhor perguntou como que era o procedimento total, eu fui colocando. Como que ele chega, como que ele chega no gabinete para ser assinado. Então ele chega um processo pronto com um cheque pronto. Com o cheque pronto, para que você dê ordem, inclusive você assina o cheque pronto, e já vem também para você dar ordem, ordem. Nesse processo que acompanha o pagamento, que acompanha o cheque, o que vem nesse processo? O que vem nesse... Que documento que vem? O que acompanha esse processo? Não é o processo em si que é o processo da obra, que vem as medições, os pedidos. É um processo de pagamento. De pagamento, especificamente de pagamento, vindo diretamente do Finanças por meio como chama, do órgão que paga a tributação, não... Tesouraria. Já vem pronto a tesouraria com a assinatura do funcionário responsável pela assinatura do cheque naquele momento. E quem trazia esse pagamento para o senhor assinar, nesse caso especificamente, quem trouxe? Esses cheques vieram, né, eu cito de todos os pagamentos, ou 99% deles, eu assinava sempre na presença do secretário, que eu cobrava sempre, porque eu pedia sempre informações, se estava certo, se estava correto, por que é esse valor, né, sempre os valores um pouco altos, mais altos, me assustavam um pouco, então eu sempre chamava... Quem que era o secretário de obra, de planejamento e o secretário de finanças no período que o senhor estava lá? De obras, o senhor Davi Marconato, se não falei memória, que é o que cuidou dele. Nesse período que o senhor ficou como interino, foi o Davi Marconato. E depois eu acabei dispensando ele, ficou o pastor Jonas, que ocupou, mas no finalzinho desse trajeto. Planejamento era o seu Marinho Soares, né? Marinho Soares. Também no final acabou, por questões políticas, se afastando também. E qual mais? Que era o senhor de Finanças, o senhor Robson Rinaldi. Quando o senhor, em dezembro, dezembro de 2014, janeiro, fevereiro de 2015, quando o senhor estava como prefeito interino, que o senhor executou esse pagamento,
Quem estava ocupando o cargo de confiança, Secretaria de Obra, Planejamento e Finanças, eram essas três pessoas que o senhor disse, o Mário de Almeida, o senhor Davi Marconato e o Robson Rinaldo. Essas pessoas foram nomeadas de confiança do senhor? Quando o senhor chegou lá, essas pessoas já estavam de confiança da gestão anterior? Desculpa, já estavam. Já estavam lá? Já foram praticamente do mandato quase que inteiro do prefeito anterior, quando eu assumi. Nesse período que o senhor ficou como interino, essas obras que estavam em andamento, quem que era a pessoa que averiguava essas obras, que andava nessas obras? Tá. Todas elas que negociavam, que vinham, que se fazia negociação, que se conversavam, que se falavam, pelo que eu percebia, era o senhor Davi Marconato, sempre em todas as obras, o senhor Robson também na questão de pagamento. Bem como também estava sempre com o Davi Marconato o adjunto dele, que era eu conheço ele como Ney do Açúcar. O que o senhor quer dizer com o que eu percebia? Não, o que se via ali, quem traziam geralmente todos os processos que vinham das obras, pedido de aditamento, pedido de aditamento de prazo, de valores, que se discutia geralmente referente a algumas situações das obras, eram geralmente esses secretários que cuidavam das obras especificamente. Quando que o senhor tomou, hoje é de conhecimento do senhor que foi feito o pagamento lá do serviço não realizado? Tá. Quando que o senhor tomou conhecimento de que isso tinha ocorrido? Foi logo no início do meu segundo mandato como prefeito, né, que já não era mais interino, que eu tomei conhecimento pelo jurídico da época, que passou que tinha algum problema. Eu pedi que o processo retomasse e já deu despacho para que fossem feitas novas medidas para que as providências legais fossem tomadas, né, mas isso de imediato. E quais providências foram tomadas depois? Inicialmente, para que a gente pudesse averiguar esse fato, necessitávamos de um estudo técnico, uma planilha que fosse elaborada pelos nossos técnicos, pelos engenheiros da casa, que poderiam atestar, fazer uma comparação entre serviço realizado e serviço pago, né, que foi o que fora feito. Isso tudo demorou, eu creio que uns 30 dias para que fosse feito um parecer preliminar, até que se chegasse a planilha, que demorou acho que mais de 30 dias também para se realizar. É onde eu digo que a dificuldade é muito grande de você entender. Se todos os engenheiros juntos demoraram 30 dias para diagnosticar esse problema, eu acho que seria praticamente impossível, né, de que algum gestor, qualquer um que estivesse naquela cadeira com boas intenções e que não estivesse mancomunado, poderia obviamente ser levado por essa situação. Como interino, o senhor tomou posse dia 30 de setembro. Eu não me recordo se foi dia 29 ou dia 30. Mais ou menos, final do mês. Isso, final do mês. Final do mês de setembro. Como interino, quando o senhor tomou posse, os secretários o senhor já colocou, que era o Davi Marconato de Obra, o Robson na Finança e o Mário de Almeida no setor de Engenharia. O senhor como prefeito, assim que tomou posse no final de setembro, início de outubro, o senhor procurou saber de como estavam essas obras, como é que estava parado, estava andando, que empresa que estava executando o serviço? Logicamente a gente tinha... Que situação que se encontrava? Sim, a gente tinha toda uma dificuldade. Existiam sempre os lamentos, né, os questionamentos internos, tem ou se não tem, mas existia um monte de questões internas para se resolver, eram só problemas. E a gente diagnosticava que muitas obras estavam com problemas, então a gente contava com esse departamento técnico. Quem nos trazia as informações das obras sempre era o seu Davi Marconato, o seu Ney do Açúcar, né, que trazia as informações para a gente. Até que no final eu acabei exonerando o seu Davi e o seu Ney do Açúcar, e colocando o Jonas no meio. Algumas das obras a gente até acabamos por encerrar o contrato, porque entendíamos que já tinha passado do limite, né, os aditamentos de prazos, aditamentos de valores também. Foi essa obra da escola, especificamente o José Toledo Mendonça, ela se concluiu ou ela está parada? Ela está parada, está parada até mesmo pela situação que está, mas nós estamos elaborando uma nova planilha e a intenção nossa é reiniciar a licitação após a resolução. Quando que a empresa abandonou essa obra? O senhor tem... Nossa Senhora... O senhor tem ideia disso? Não tenho ideia. Mas quando eu já reassumi já estava abandonado. Eu creio que já no final de abril já tinha, talvez já se não me engano, teve até aditamento de prazo, se não me falha. Lá em setembro, quando o senhor assumiu, essa obra estava funcionando? Em setembro, quando eu assumi, informações dadas pelos departamentos técnicos que estava sim funcionando. Está vendo? Isso. O senhor sabe até quando que foi tocada essa obra? Então, pelo que foi feito, até acho que em junho, julho, pelo que me consta,
acho que depois que eu saí dessa obra, se não falha a memória, pelo que eu li nos autos no momento em que eu dei, que já tinha sido parada essa obra e que já tinha sido extinto o contrato, né? Foi pedido pela acho que a resolução do prefeito José Luiz Cavacho para se extinguir essa obra. Isso o senhor tomou conhecimento agora, depois que o senhor assumiu em abril de 2015. Mas quando eu assumi já não estava mais. Em abril de 2015. Já não estava mais funcionando. Mas lá em setembro de 2015, lá em setembro de 2014, quando o senhor tomou posse como interino, ela estava funcionando, a obra estava em andamento. Isso, pelas informações passadas pelos técnicos, que é quem eu sempre sigo. Tá, a empresa abandonou, deixou de fazer essa obra durante o mandato do senhor nesse período ou depois? Bom, estranhamente, eu estava vendo aqui, acho que as folhas... Então, que acho que, se não me engano, essas folhas... Me fala a memória, tá? Que eu até fui fazendo umas anotações. Foi feito o pedido do seu Davi Marcota, não me lembro quando, na época dizendo que... pedindo, né, que fosse notificada a empresa para que ela retomasse o serviço, né? Isso consta até nos próprios autos. Uma cota nos autos do processo pedindo para que eu fizesse uma notificação dessa empresa. Obviamente, se o técnico vem, eu encaminhei para alguns setores que analisaram, verificaram, foi feita a notificação para a empresa. Estranhamente, né? Isso foi feito durante o período lá que eu estava como interino. Isso, como interino. Aí, estranhamente, acho que foi logo em seguida, o seu próprio Davi Marconato, em despacho, ele respondendo para a empresa, ele mesmo dando despacho para a empresa, dizendo que a empresa, né, justificando que a empresa não estava parada, não reiniciou o serviço por falta de materiais, né, de uma forma estranha, né, me dando a entender que ao invés de ser funcionário público municipal, ele fazia meio que um assessoramento da empresa, né, foi um dos pontos que me chamou a atenção, assim, analisando isso a posteriori, né. Então sempre eu fui encaminhando e determinando que as coisas fossem, mas teve um prazo aí, pelo seu próprio Davi Marconato, que pediu para que notificasse a empresa extrajudicialmente, para que ela retomasse a obra, foi feita a notificação, depois o próprio Davi mesmo, se não falha a memória, as folhas 239, verso, ele delimitou isso. O senhor se lembra se essa notificação que foi feita para a empresa retomar o serviço foi no ano de 2014 ou já no ano de 2015? Meu Deus do céu, eu precisaria, não me recordo. Não me recordo, mas eu acho que foi 2000 e... o que eu posso dizer? Não vou ficar devendo essa informação, senhor. Você não lembra disso? Se eu me falo, isso está nas folhas 2, 3, 4, no dia 235, 234 dos autos do processo. É que é uma coisa que gravou bem, porque ao mesmo tempo que ele pediu, que começou a chamar a atenção, posteriormente você começa a analisar, né? Tentar ligar os fatos e verificar isso aí. Estranhamente, né? Ele pede para que seja feita a notificação para que a empresa retome o serviço. A posteriori, essa notificação é feita logo em seguida e depois ele mesmo vem e justifica, né? Se não me engano, as folhas 2, 3, 9 versos, ele foi e justificou. O senhor tomou conhecimento de que esses valores tinham sido pagos para a empresa sem a execução do serviço? Em que período? Quando que o senhor tomou conhecimento de que houve pagamento à empresa sem a execução do serviço? Quando eu tomei conhecimento? Quando eu reassumi, né, no meu segundo mandato. Em abril? Não. Em 30 de julho, no final de setembro, desculpa, que eu assumi pela segunda vez. Em setembro. Isso aí praticamente acho que foi setembro que eu assumi, acho que foi isso, né? Foi setembro. 2020. Aí já, logo em seguida já... Foi quando o senhor tomou conhecimento que tinha ocorrido esse problema lá dentro da... Uma das notícias mais tristes que eu recebi na minha vida enquanto homem público. Pergunta? Bastante. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde. Vou chamar de Guto igual. Fica à vontade. Guto, você tinha conhecimento que a obra estava parada? Existiram algumas notificações dos autos, como eu informei agora para o vereador Avelino, né, que foi comunicado, foi notificada a empresa, e quem deu a justificativa para a empresa nas folhas logo em seguida foi o próprio Davi Marconato, que me informou que estava parado, aí ela reiniciou. E no final a gente também... Qual foi a atitude que o senhor tomou mediante sabendo que a obra estava parada? Fora acatando o pedido dele, notificando a empresa para que ela pudesse justificar. E depois foi pedido, acho que uma prorrogação de prazo, fora dado pelo jurídico, por todos os técnicos, que seria necessário que isso fizesse.
A empresa, quando você notificou ela voltaria a trabalhar novamente ou não? Ou você chegou a notificar a empresa, qual a resposta que teve? A resposta foi essa, foi por falta de materiais que ela parou a obra, mas que ela iria retomar a obra. Ela iria retomar a obra, mas não retomou a obra, tentando, né? Isso eu não posso lhe dizer. Mediante o contrato que você tem um contrato na empresa, por que não podia ter ser recebido esse contrato por abandono, que ela não estava na obra? Tem o artigo, deixa eu ver aqui, não me recordo onde eu marquei aqui, a lei, o artigo 79, que podia revogar das leis das licitações. Bom, inicialmente eu não fico com o contrato, nem muito menos fui eu que assinei o contrato com essa empresa, que fique bem claro. Então, obviamente, o prefeito ele pode, obviamente, encerrar um contrato, mas eu acho que é prudente que ele siga as determinações dos técnicos que não estavam lá. Efetivamente, essa obra se iniciou, eu acho que o empenho dela foi feito, acho que, se não me engano, em maio de 2014, por um prefeito que não era eu, por secretários nomeados não por mim, por engenheiros de carreira, com fé pública, também nomeado como responsável pela obra, não por mim. Então, obviamente, antes de você tomar uma atitude precipitada, sendo que eu saí do legislativo para ir para a prefeitura, você tem o quê? A obrigação de acompanhar os pareceres técnicos. Então, nenhuma decisão que eu tomei ela por mim mesmo. Eu tomei analisando os pareceres técnicos como obrigação que tem. Pois, sem análise deles, sim, eu poderia estar... Então, como você tem um corpo técnico lá que fazia, podia avisar de tudo, da obra parada, você notificou a empresa... E a empresa retornou, ou o que ela respondeu quando você notificou ela para pedir que ela retornasse aos trabalhos? Efetivamente é o município que notifica, não sou eu na minha pessoa física. Eu ouvi todo o ato que eu tomei fora com base nos pareceres técnicos. Aí o senhor pode perguntar para os técnicos que me deram esse parecer, o porquê que eles opinaram por essa situação. Porque você fez uma notificação para a empresa, vou perguntando, o senhor fez uma notificação para a empresa para que ela retornasse a obra. Qual foi a resposta, ou o senhor não fez a notificação à empresa? Fora feita a notificação à empresa, já disse isso por 3 ou 4 vezes, a empresa respondeu, se não me falha a memória, mas estranhamente, senhor vereador, o senhor Davi Marconato, ao invés de exercer a sua função de funcionário público municipal, ele me pareceu assessor da empresa, porque quem veio e deu um despacho, se não me engano, as folhas 239 verso, foi o senhor Davi dizendo que a empresa não pôde trabalhar porque ela não viu por falta de, se não me falha a memória, por falta de materiais das obras. Agora, os técnicos deram parecer que sim. Existia o quê? Uma necessidade por se tratar de uma obra que iria abrigar crianças e que as crianças estavam em locais que não eram tão próprios quanto deveriam. Então, haveria sim a necessidade dos técnicos de que essa obra fosse efetivada para que as crianças pudessem estar em um local decente. Se eu me falo embora, o senhor também tem filhos que estudam lá, né? Sim. Então, mas mediante isso, sabendo que a empresa não estava, mesmo assim foi feito o pagamento, que o senhor mesmo fez, notificou a empresa extrajudicial para que ela retornasse ao trabalho. Mesmo não sabendo que a empresa, ela, claro que não voltaria, o pagamento foi feito, mediante sabendo que essa empresa não estava trabalhando. Não sei se o senhor se lembra do início, eu disse, delegado, como é feito pagamentos. Os pagamentos chegam até mim, e quem determina o que deve ser pago, como deve ser pago, é o secretário de Finanças. Quem determinou que fosse pago, que estava certo, foi ele, bem como também o despacho do seu Davi, despacho do engenheiro, dizendo que estava tudo certo, e o secretário de Finanças da época que determinou que fosse feito o pagamento. O pagamento chegou até mim, estranhamente, né? Estranhamente, o pagamento chegou até mim para que eu desse a ordem de pagamento, né? Para que eu ordenasse a pagamento da despesa, bem como assinasse o cheque. Ele chegou pronto. Então, esse processo poderia ter sido eliminado ali, dentre o técnico, do técnico de obras até o setor financeiro, que é quem traz o cheque na minha mão. Então, seria humanamente impossível que alguém pudesse descobrir. Porque, na minha opinião, o que houve ali foi um ato que tentou ludibriar quem estava na casa. Quando vinha o senhor assinar os cheques, o contrato, o requerimento da obra que eles pediam, o senhor lia os processos quando chegava do que estava pagando, se tratava?
Obviamente que sim, tanto é que eu punha sempre um técnico do financeiro para que ele me informasse. Se estava certo, estava certo. Ah, então o senhor lia todos os pagamentos que vinham. Os pagamentos eram todos, obviamente, quando chegava até mim. Tecnicamente, no sistema, eu não tenho esse conhecimento técnico de mexer no sistema. Quando chegava para o senhor, então o senhor lia e o senhor estava pagando. Obviamente que sim. A maioria dos processos, sabe? Porque consta o nome da empresa, então, mas consta o nome da produtora. Como o senhor mandou a notificação para a empresa no dia 2, né, no começo do mês, 12, que foi mandado, e a empresa não respondeu, porque o senhor já sabia que a obra estava parada. Como o senhor lia e entendia que estava escrito, mesmo assim o senhor pagou a empresa, né? Então, mesmo sabendo disso, o senhor pagou a empresa. Não, eu não sabia disso. Quem determinou que Mas o senhor fez uma notificação no começo do mês de dezembro? O senhor quer ver minha resposta ou o senhor não quer ver minha resposta? Tudo bem. Então tá bom. Se o senhor deixar eu falar e deixar eu falar o que efetivamente aconteceu, aí sim o senhor vai entender. Ou o senhor não quer entender. Então eu entendo dessa forma. Então, tá aqui pra isso. Então deixa eu falar, porque pelo que está me mostrando, o senhor não quer entender. Eu acho que eu fui muito claro como funciona o posicionamento, mas parece que o senhor não quer entender. Eu vou tentar explicar mais uma vez. Eu não fiz nenhum ato nesse processo sem ouvir algum técnico. Todo erro técnico que eu vi, deverá ser perguntado a ele. O porquê que ele autorizou esse pagamento, o porquê que ele determinou esse pagamento, porquê que ele autorizou a confecção desse cheque, lançou esse cheque no sistema e trouxe para que eu assinasse dessa ordem de pagamento. Foi porque ele disse que estava certo. Efetivamente, isso eu acredito, e para mim restou claro. Eu fui induzido a erro por uma situação que já existia desde o início da prova, e parece-me que isso algumas pessoas não querem entender. Toda a comunicação que fora feita, foram tomadas as providências necessárias. Agora, se o técnico não me informou que a obra não estava sendo feita, o erro foi dele, porque posteriormente também ele autorizou que fosse feito esse pagamento. Eu até vou dizer para os senhores, até para explicar isso para o senhor aqui, uma coisa que eu andei verificando, né? Espero que o senhor entenda também. O senhor vê como que funciona a situação. Senhor vereador Avelino, vereador Ali, estranhamente, no dia 15 de janeiro, tá aqui, eu pedi que fosse tirado um extrato para mim das liquidações e movimentos. Isso não tomei conhecimento, ninguém toma, que são os técnicos que têm. Esse processo poderia ter sido parado ali, no financeiro, na contabilidade ali. Poderia ser parado ali. E o cargo de confiança não era meu. Tanto é que ele permaneceu e foi ordenador de despesa no mandato anterior do senhor Zé. Tá? Então, quer dizer, ele é de confiança, não foi só do Mazinho, quando permaneceu comigo, porque não tinha outra alternativa, e permaneceu com o seu Zé, que inclusive colocou o seu Robson como ordenador de despesa, que fique bem claro isso. No dia 15, vereador Avelino, vereador Tomé, membros dessa comissão respeitada, fora emitido um cheque, isso é sério e grave, no valor integral, desse valor que fora dividido, que eu fiz o pagamento, senhor vereador, no dia 15/1 fora feito no valor de 199 mil, aí foram efetuados os descontos de 6 mil e pouco, fora feito um cheque. Aí, estranhamente, no mesmo dia esse cheque foi anulado. Os senhores não têm esses dados aqui nos autos, que é um dado novo. Esse cheque foi anulado. E fora dividido em 4 cheques, que não passou pelas minhas mãos. O cópia do cheque está aqui, não foi assinado por mim, não chegou ao meu conhecimento, não chegou até mim. Houve uma ordem, uma contra-ordem feita dentro do setor financeiro, que era do secretário de Finanças, para recuar esse cheque. Por quê? Obviamente, como eu tenho livre convicção de que eu fui induzido a erro, não me resta a pensar outra forma senão, se nós levarmos um valor intenso e grande, vai chamar a atenção. Por que não dividimos esse cheque em quatro vezes? Que é o que eu entendi ali. Então aqui, se o senhor quiser, pode deixar para o senhor. Eu peço juntado do senhor, aqui está, aqui em cima está a emissão do cheque, a anulação do cheque e depois a divisão dele em 4 pagamentos foi onde o senhor percebeu que eu fui ludibriado. Aqui está a cópia do cheque e o porquê que é 192 do cheque, está ali, está explicado, porque foram descontados os impostos. Então era isso que acontecia, senhor vereador. Tanto eu quanto qualquer pessoa que sentasse naquela cadeira poderia ser ludibriado por eles. Mas 15/1, quem estava lá na prefeitura era o senhor. Eu não neguei isso. Tá. Então, no mesmo dia em que fora feito a emissão e a anulação desse cheque. Tá, mas o cheque, depois que foi pago parcelado, quem foi que assinou? Foi o Robson também? Não, o cheque quem assina é o prefeito junto com o funcionário da prefeitura, que não é o Robson. O cheque chegou já com uma das assinaturas de uma pessoa da tesouraria, só com a minha parte para assinar e a ordem de pagamento, bem como com o processo em apartado, como sempre aconteceu com todo mundo.
pergunta? Claro, claro. Prefeito Carlos Augusto, o senhor assumiu a prefeitura como prefeito outubro de 2014 e ficou até abril de 2015. Sim. Nessa época, quem era o ordenador de despesa? Eu mesmo. O senhor mesmo que fazia os cheques. O senhor acabou de prestar o seu depoimento que quando o senhor entrou em outubro de 2014, que tinha alguém lá trabalhando na escola José Toledo de Mendonça. Tinha algum pedreiro, alguém estava trabalhando lá. Informações prestadas pelo senhor Davi. Depois, no dia 2 de dezembro de 2014, segundo informações, alguém fez uma notificação para que a empresa voltasse a retomar as obras. Então, quer dizer que de outubro até dezembro ela estava trabalhando, mas ela parou a obra. A empreiteira parou nesse período da obra, ela parou. E foi notificada para que continuasse a obra. Nessa obra, o secretário do momento de obras era o senhor Davi Marconato, que segundo depoimentos ele ia toda semana na Toledo Mendonça, como em outras obras. E também tinha o engenheiro Dório, que acompanhava essas obras, inclusive a Toledo de Mendonça, e ambos tinham conhecimento de que a obra, no mês de dezembro, estava parada. No final do mês de dezembro, segundo o depoimento do engenheiro Dório, faltava alguns percentuais para fechar os 25% da educação, então escolheram a escola Toledo de Mendonça. Ele montou uma planilha que 100% do forro estava concluído, 100% do piso assentado, 100% do rodapé assentado e 100% do rejuntamento desse piso. 100% do forro, 100% da elétrica, 100% da hidráulica e até o maço da bandeira estava pronto, desse lado dele. Essa planilha dele, que é o engenheiro que faz isso, e em cima disso que é elaborado as notas, a autorização da nota para fazer o pagamento. Segundo a informação dele, ele tinha conhecimento que essas etapas não estavam concluídas. Ele tinha conhecimento. Mas ele fez o laudo que seria emitido essas notas para poder fechar os 25% da educação, emitia as notas, a empresa emitia a nota, mas que não seriam pagas, simplesmente para fechar os 25% da educação e que não seriam pagas porque não tinha sido executada. Era conhecimento do engenheiro Dória, era conhecimento do secretário Davi Marconato. Era conhecimento do senhor também? Não, de forma alguma, o senhor não consegue. Porque essa cota do percentual a gente fechou bem antes desse prazo. Não chegou a mim essa informação, desconheço essa informação. Então, mas você vê bem, a Escola Toledo é uma escola que está perto da cidade, todo mundo tem conhecimento do andamento da obra, e se ela tivesse com essas etapas aqui, que era 100% do forro, 100% do piso, 100% da elétrica, 100% da hidráulica, até o máximo da... Praticamente essa escola estaria com 90% concluída. O senhor não se despertou de que estaria tendo um equívoco, um engano aí nessa construção para poder pagar esse valor? A escola estaria praticamente pronta. Você não chegou a passar na frente, não vê que não tinha nada feito lá. Qualquer cidadão que passa em frente via que a escola estava muito crua para se pagar esse valor e conclusão dessas etapas. O senhor não chegou a passar nessa obra? Nunca foi ver? Não vem nenhuma suspeita do senhor que estaria pagando uma obra concluída e ainda faltaria um grande percentual para terminar a obra no local? Existiam muitas obras no município. E o Davi, como seu secretário, o Dório não levou a informação do senhor? Não. A obrigação de ir até as obras não é minha. A obrigação legal. A obrigação do profissional técnico que é pago para fazer esse tipo de serviço. E o secretário para acompanhar esse funcionamento dele. Então quer dizer que... Só para concluir essa... o senhor quer concluir depois? Não quero. Então quer dizer que o engenheiro Dório, o Davi, eles tinham conhecimento de que essas etapas não estavam executadas, eles tinham porque eles iam na obra, prestaram depoimento que iam na obra. E quem que mandou emitir essa nota dessas etapas concluídas para pagar que estava concluída? Quem foi? Foi o Departamento de Finanças? Foi o Robson? Que era ele que fez isso? E esse processo poderia ser parado nesse momento. Porque quem traz para o prefeito assinar o cheque é o setor financeiro, conjunto com a tesouraria que traz o cheque pronto com a ordem de pagamento. Aí você conversa com os técnicos, eles atestam isso para você. Inclusive o engenheiro Dório tem que fazer o laudo dele e o secretário de obras também tem conhecimento da obra, da etapa, porque ele ia na obra semanalmente, inclusive depoimentos aí. E quem que deu essa ordem
para que fizesse a nota 199 por 100% do forro concluído, 100% do piso, da elétrica e hidráulica, para que o Robson fizesse esse cheque. Alguém fez esse cheque. Perfeito, perfeito. Quem fez o cheque já veio preparado da tesouraria, obviamente com a organização. Mas ninguém tinha conhecimento disso, né? Ninguém tinha conhecimento. Nem o Boris, nem o Davi, nem o Robson. Isso é muito estranho, essa informação. Se eles são técnicos, eu também acho muito estranho, né? Que eles têm que explicar muito bem isso. Eu acho muito estranho como que um profissional técnico também dá um parecer como esse não existindo. Agora, eu não acho que é tão simples assim, senhor vereador, para alguém saber. E eu vou dizer para o senhor, eu acabei de dizer, os nossos engenheiros em conjunto, em 6 ou 7 engenheiros em conjunto, demoraram 40 dias para diagnosticar, 60 dias ao todo. Foram feitos 1 ou 2 planilhas para se diagnosticar isso. Eu acho que é humanamente impossível alguém que não tenha o conhecimento técnico poder fazer isso. Os nossos engenheiros com o conhecimento técnico demoraram 30, 40 dias para que essa obra pudesse ser acompanhada. Agora, como que eu vou contestar? É a mesma situação de um médico que apresenta um atestado de um paciente. Tem fé pública? Da mesma forma que o engenheiro tem fé pública. É humanamente impossível um prefeito conseguir acompanhar todas as obras e conseguir diagnosticar apenas visualmente um problema que tem. Eu estava conversando com um piloto e me perguntou sobre isso, né? Sobre esse caso especificamente. Eu dei uma resposta simples, que é um exemplo que pode ser dado, acho que a todo e qualquer momento. Qual é esse exemplo? Eu perguntei a ele, o senhor é piloto, o senhor dirige aeronave internacional, dirige uma quantidade grande, naves muito grandes, sim, muito grandes. Eu falei, alguma vez, quando o senhor foi decolar com a sua aeronave, o senhor desceu para conferir o que os engenheiros fizeram no motor, os técnicos? Ele falou, não sou técnico disso. Então, estão aí as responsabilidades técnicas, cada um na sua área. Um piloto, ele conduz 300, 400 milhas. O seu técnico é o que lhe dá segurança, que é o que acontece no município. Todo e qualquer prefeito que obedeça essas normas legais, de ouvir os técnicos, ele está cumprindo com a legislação. Eu vim de um princípio de confiança da Câmara Municipal de Itápolis, e que eu pude perceber diante dessa obra, e digo ao senhor, sinto muito, mas eu disse uma vez e vou reafirmar, tá? Eu fiquei muito feliz com a instalação dessa CPI para que fossem investigados, porque foi uma das maiores dores da minha vida saber que possam fazer isso com dinheiro público. Com dinheiro público. Eu disse, se existisse uma quadrilha, ela tinha que ser punida. Reafirmei isso e disse. Não disse quem e nem como. Isso eu confio na idoneidade, na moral e na isenção da análise desta comissão, que aqui está. Que eu tenho certeza que está aqui para apurar os fatos e se verificar a verdade e levar à sociedade todos os ensinamentos. Já disse, é humanamente impossível que se diagnosticasse isso. Isso que o senhor colocou agrava ainda mais a situação dessas pessoas envolvidas nesse caso. Só mais uma pergunta para encerrar. Ainda que eu quero afirmar que em dezembro de 2014 o senhor tinha conhecimento que a obra estava parada e que notificou uma notificação para a empresa que ela construtora viesse para terminar essa obra. Sim. Já no finalzinho de dezembro, uma nota de 199 mil com 100% do forro concluído, 100% do piso concluído, hidráulica e elétrica. Não despertou nenhuma curiosidade no senhor, nenhum receio de conferir. Opa, eu estou pagando uma coisa, a construtora estava parada, como que você executou numa semana toda essa obra? Não despertou nenhuma preocupação no senhor em ir lá na escola e conferir se realmente você estava, ou mandar o engenheiro da prefeitura para conferir, o seu secretário de obra para conferir essa etapa, antes de pagar. Não veio nada na cabeça do senhor, um pensamento desse, um cuidado com essa obra. Não, porque o senhor era ordenador de despesa e essa responsabilidade sobrecairia sobre o senhor. O senhor foi presidente da Câmara aqui. O senhor já fez alguma reforma dessa Casa de Leis? Não. Não fez uma reforma? Já existiram reformas aqui? O senhor acompanhou alguma dessas reformas? Não, porque eu não era presidente da Câmara. Mas era um vereador que poderia ter essa função. Então o que eu digo ao senhor é o seguinte, não chegou até mim um cheque de 199 mil. Não chegou até mim, foram chegando cheques picados. A nota sim que foi emitida nesse valor. Como eu bem disse ao senhor, isso aí me ajuda bastante. Se chega um cheque de 199 mil de uma construção, chamaria assim a atenção. Mas se você os divide em uma obra de 800 mil reais, aí de forma alguma aconteceria. Eu acabei de dizer para o senhor, do dia 15 de janeiro,
sei se o senhor prestou atenção e ouviu, no dia 15 de janeiro, foi feito um cheque no valor integral. Estranhamente, no mesmo dia, esse cheque foi cancelado com a assinatura de um dos técnicos, sem a minha, sem o meu conhecimento, e foram depois, logo após, emitidos 4 cheques. Para quê? Para que não chamasse atenção. É só pensar um pouco. E quem assinou o pagamento desses 4 cheques picados? Fui eu que assinei. Ele não despertou uma curiosidade no senhor, porque estava tomando essa atitude, o senhor não ficou aí preocupado, em alerta, por exemplo, o senhor tem noção de conferir se tinha executado essas etapas ou não, porque que tinham cancelado um valor de 99 dividido em 4, não despertou nenhuma atenção no senhor? Essa mesma atenção que despertou, ele deveria ter dispersado. Não sei se o senhor leu o processo, mas essa obra começou no dia... ela foi empenhada, se não me falha a memória, ela foi dada a ordem de serviço em junho, empenhada em maio. Foram feitos vários pagamentos também, e um no valor de 80 mil reais, então teve um cheque aqui muito maior que o meu. E não sei se o senhor sabe, as irregularidades dessa obra vêm desde o começo. Então, eu acho que é bem claro. Eu acho que está esclarecido essa pergunta. Não, tranquilo, já estou encerrando. Dá para encerrar alguma pergunta? Ô Guto, mesmo você sabendo de todo esse rolo da empresa, dela, que ela tem todo esse rolo que aconteceu aí, essa empresa com tanto rolo do contrato, e o senhor já não pediu o encerramento do contrato dela, baseado naquele artigo 79? Posso responder? Eu não tomei conhecimento das irregularidades no momento, eu fui tomar conhecimento depois que eu voltei. E quando eu tomei conhecimento, as providências foram tomadas. Inclusive até foi encerrado o contrato, eles recorreram, julgamos improcedente o recurso. Mas eu volto a perguntar, o senhor tinha conhecimento, quando o senhor notificou ela no dia 2, e ela não respondeu. O senhor podia usar da lei e do artigo 79, podia recidir o contrato mediante, por causa que ela não ter respondido ao senhor, para não virar tudo esse rolo que tinha quitado. Eu não penso assim, senhor. Inclusive o próprio José Luiz Cavacho também teve oportunidade em junho, que ele, quando ele assumiu, ele aditou o contrato, tá? A obra estava parada, então o senhor devia ter feito essa pergunta para ele também. Ele aditou esse contrato, o senhor fez essa pergunta? Acho que não, né? Ele pediu o aditamento desse contrato, ele aditou até o dia 31 de dezembro, estranhamente, logo após a decisão judicial que tirou do poder, ele rescindiu o contrato, né? Então, primeiramente, ele aditou até o dia 31 de dezembro. Aí em setembro ele foi e, se me falha a memória, quando você pode ver nos autos que está ali, senhor vereador, se o senhor ler, o senhor vai ver. Está lá onde ele pediu o aditamento, senhor vereador, e depois ele encerrou o processo logo em seguida. Até mesmo quando eu saí, eu também encerrei o processo e acabei. Mas naquela época ninguém tinha conhecimento de irregularidade. Então, porque dia 31 de 12 de 2014, a empresa pediu prorrogação do prazo. O senhor concedeu o prazo até dia 31 de 3 de 2015. Sim. O senhor concedeu o prazo para ela. E esse procedimento também foi porque esse aditamento fora concedido com base nos pareceres técnicos, senhor vereador. Eu já disse isso antes. Isso também foi uma atitude tomada pelo prefeito José Luiz Cavacho também, que ele ampliou, só que por um prazo muito maior. E sim, eu entendi, mas o que eu falei para o senhor foi a respeito dessa situação, que podia ter reincidido baseado na lei 79 e não fez. Aí, dia 30, dia do 31 de 3, foi pedido um novo prazo de prorrogação. O senhor concedeu um prazo de prorrogação para a empresa até 30 do 6. O senhor pediu. Com tanto rolo dessa empresa, podia ter se encerrado isso daí. Sim, mas eu pergunto para o senhor, nós obedecemos, não sabia se tinha rolo com essa empresa. Todas as obras do senhor prefeito Júlio César Aníbal Mazo, quase todas as obras dele, têm aditamentos e aditamentos gigantescos, e grandes, e vários aditamentos. Então, eu entendo que não procede essa pergunta, porque logo após a minha intervenção, o senhor José Luiz Cavacho também chegou numa situação até muito mais difícil, e prorrogou esse contrato. Então, eu prorroguei o contrato com base na análise técnica dos pareceres a mim apresentados, como funcionários que tinham fé pública. Hoje, o que o senhor está fazendo a respeito das obras que está irregular, como o senhor cancelou reincidiu alguns contratos, e podia ter reincidido dessa também. Hoje, como que está essas obras agora? Os momentos, senhor, como eu disse para o senhor, que o senhor não tem entendido, mas eu vou tentar explicar mais uma vez. Todas as obras, toda a irregularidade veio à tona agora. Naquele momento ninguém sabia o que tinha. Infelizmente, eu digo ao senhor, já pedimos providências nas medições de todas as obras, porque tem mais essa empresa, se não me engano, tem mais 3 obras. E eu vou dizer para o senhor que eu não duvido que tenha irregularidade. Nós estamos tomando as providências, os engenheiros estão fazendo a medição, e me dói muito dizer isso para o senhor,
Deveria se voltar, vereador, atrás, quando começou essa obra. Por quê? Essa empresa, ele conhece alguém? Eu não sei quem é o dono da empresa, não conheço, nunca conversei com ele, não conversei com ele sobre, nessa época, principalmente, não conheço dessa obra, não fui eu. E ele tem 4 obras extremamente nessa cidade, tá? E vou dizer para o senhor, não duvido que as obras tenham irregularidade, todas elas. Só tem mais uma. Hoje dizer isso para o senhor, porque naquela época ninguém sabia. Porque o seu Júlio César Maza não sabia, eu não sabia, o seu Zequinha também não sabia, porque ele prorrogou o prazo. Lá atrás, como tem todo ano o gasto com a Secretaria da Educação, com a educação dos 25%, foi feita uma reunião com a Secretária da Educação, ela mesma já falou para a gente, foi feita uma reunião que a respeito do gasto dos 25% da educação, que não atingia. E aí foi tomada-se algumas decisões, tomada uma atitude de que se tinha que gastar os 25%. Então houve a possibilidade de se gastar na obra. Procede isso daí ou não? Eu não me lembro disso, sinceramente. É menor. Eu me lembro, obviamente que a gente se reunia muitas vezes com a secretária de educação, mas eu acho que você não precisa se reunir com uma secretária para dizer para ela que ela tem que gastar 25%, né? Eu acho que isso é óbvio, claro e notório. Sr. Carlos, vamos falar aqui. Eu vou refazer essa pergunta novamente, para ficar bem claro. Vossa Excelência disse que não tem conhecimento nenhum de que havia necessidade de gastar dinheiro da educação para se atingir os 25%. No momento que o senhor esteve, no final de 2014, como prefeito interino, o senhor tomou conhecimento por alguém, pelo Departamento de Finanças, pela assessoria porque me parece que na prefeitura tinha um assessor da parte de finanças que era o seu Zé Maria. Isso. Essa pessoa chegou a procurar o senhor e dizer, olha, nós não estamos correndo o risco de não atingir os 25% até o final do ano, precisa gastar dinheiro na educação, precisa fazer alguma coisa. Não, a mim isso nunca foi passado. Não tem conhecimento disso. Me parece que esse limite já foi atingido bem antes do final do ano. Já tinha sido atingido bem antes do período do ano. Isso é que eu conhecimento. Isso. A única informação que foi passada para mim foi que poderia haver a necessidade de nós contingenciarmos as despesas, né? Que promovêssemos a economia para que nós conseguíssemos saldar alguns débitos, né? Porque o orçamento estava dilacerado. Tá. O senhor disse aí que depois como prefeito, depois de abril de 2015, o senhor tomou a providência de pedir que os engenheiros fizessem um levantamento da obra. Que conclusão que chegou? O senhor sabe a conclusão? Se essa obra foi feita, o levantamento dela, essa especificamente? Toledo, parece-me que mais de 400 mil reais foi a Teve relatório? Isso, e parece-me que foi apontado, que essa regularidade já vem praticamente quase desde o começo, né? Talvez, acredito que talvez não tenha regularidade apenas do alicerce, se tem alicerce, estou dando um exemplo. Então, mas me parece, desculpe, que já desde o início vem esse Então, o que aconteceu em janeiro de 2015, com esse pagamento de execução de serviço não realizado? Isso não foi um fato isolado, pelo que se percebe, ele foi uma consequência do que já vinha acontecendo desde lá de 2014. Sim, senhor. É uma consequência que vinha acontecendo. Isso, concordo, então, engenheiro Blibal. Efetivamente foi isso que aconteceu. Foi uma bola de neve. Qualquer pessoa que entrasse ali no meio ia ser esmagada por ela. Ele já tinha um sistema, um procedimento que era adotado, que chegou ali e aconteceu. É a conclusão que eu chego. Tristemente, senhor vereador. Tristemente. Foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida. Alguma pergunta? Tem assim. O senhor tinha conhecimento que já existia um vício lá de origem, lá de trás, parecido que existia um vício de origem? Não tinha como, já quando o senhor assumiu a primeira vez, interino lá, é interino que fala assim? Interino. Tá, o senhor assumiu, já não tinha como ter freado já esse vício de origem que possivelmente tinha já nesse contrato? Senhor vereador, boa pergunta. Quando eu assumi, eu disse ao senhor, eu saí da Câmara e já fui lá para administrar o orçamento que não foi eu que idealizei, né? E uma prefeitura com dívidas, tinha dívida, bastante dívida naquele momento. Eu tinha uma situação que era uma cidade para cuidar. 2 caminhos, ou eu parava tudo e recomeçava do zero, ou eu observava o andamento e iria trocando as peças conforme seria colocado. Esse vício de origem,
nós fomos descobrir depois. E eu digo ao senhor que só foi descoberto efetivamente após a planilha apresentada pelos engenheiros. A gente teve a certeza de que existia algum problema ali. Aí a gente pôde perceber que era um vício que se tornou um costume, né? Que era um vício consuetudinário, né? Que os costumes levaram eles a tomar essa atitude. Era um procedimento assim, corriqueiro ali, então não tinha como a gente diagnosticar isso. Diagnosticamos agora. Mas no finalzinho a gente foi percebendo, não nesse caso em si, existiram alguns outros problemas internos que a gente foi resolvendo, não sobre esse caso nem sobre essa situação. Apenas o que depois você começa a analisar, né? Porque a gente tem o princípio da confiança, todo mundo é inocente até que se prove o contrário disso. Então é o que eu imaginava. Nunca imaginei que se pudesse chegar a esse problema, porque eu acho que é humanamente impossível alguém que você conhece, né? Alguém que nós conhecemos, a gente acreditar que tenha feito uma atitude tão abominável quanto essa. O senhor falou que os engenheiros levariam mais ou menos em torno de 30 a 40 dias. Eles levantaram em 30 a 40 dias que existia? Assim, não levaria, demoraram. Na realidade, o prazo foi muito maior. Nós tivemos um primeiro laudo preambular, que foi uma arquiteta, uma engenheira lá, que fazia a medição, e ainda não foi totalmente feito, porque alguns setores estavam fechados, outros não estavam ali. Então demorou muito mais do que isso. Mas eu acredito que foram uns 40 dias. Demoraram mais ou menos por volta disso, uns 40 dias para diagnosticar os problemas dessa obra. Você vê, tal qual, tão grave era a situação que estava lá. Quando os engenheiros apresentou esse laudo para o senhor teve conhecimento? Não, esse último não, a gente teve um laudo preliminar que dava para você ter mais ou menos uma noção de que tinha um erro, mas especificar corretamente, demoraram também mais do que isso aí, para se dar um laudo como esse. Não, 40 dias para se passar. Logicamente que já instauramos o procedimento. A pergunta é a seguinte, a pergunta que o vereador está fazendo é a seguinte. Esse laudo detalhado, quando que chegou ao seu conhecimento? Quando chegou nos seus poderes? Correto. Os engenheiros assinaram todos os 6. Chegou um parecer acompanhado, eu mandei chegou até mim um documento dizendo que existiam erros nessa medição, onde eu mandei que se fizesse um procedimento administrativo, né? Até então não era o laudo total. O laudo total foi emitido agora, que foram 7 engenheiros ali. Essa da pergunta. Esses aí entregaram não tive acesso. Esse aí consta, tá lá no planejamento. Aí, se vocês quiserem é só pedir, que eu creio que está lá para... nós precisamos fazer para que possamos retomar a obra literalmente, né? Então a gente tem que fazer uma coisa minuciosa, porque isso obviamente está sob júdice, já foi instaurado um inquérito policial, bem como também está na justiça também esse caso. Então é prudente que se tenha cautela e que se faça uma coisa muito bem feita. E eu acredito que qualquer laudo técnico feito pela justiça não vai estar muito distante do que for feito ali. Só, desculpa, talvez até a repetição, em dezembro o senhor sabia que a obra estava parada, notificou a empresa que ela viesse aí para dar andamento na obra, e quando chegou o final de dezembro, janeiro, foram feitos esses cheques de aproximadamente R$199 mil, dividido em cheques de 46 a 56 mil reais, e não despertou nenhuma curiosidade, sabendo que a obra está parada. Se a obra está parada, como que eu vou pagar R$200 mil pela obra? Posso ajudar aqui nessa questão para a gente dirimir isso? Sim. Eu entendi o que Vossa Excelência está perguntando, entendi o que o depoente respondeu. Eu queria lembrar que na oitiva do pedreiro, do mestre de obra que trabalhou lá no Biasotti, se nós recordarmos o depoimento dele, ele disse que houve uma retomada da obra no final de dezembro e início de janeiro. Então ela teve uma paralisação no final do ano, depois ela foi retomada no início de janeiro. Isso está lá no depoimento do Biasotti. Tá lá no depoimento do Biasotti. Eu sempre passo por lá, que é o caminho de casa quando venho para o centro. O que eu vi o Antônio Biasotti lá era, acho que outubro, novembro, depois foi todo mundo embora. Eu não lembro de ter final de dezembro, janeiro, alguém trabalhando lá. Nós temos todo dia na obra. Então, eu não posso afirmar que isso é verdade. Isso está no depoimento. Não me lembro, só sei que a obra, acho que até outubro, começo de novembro, tinha algum pedreiro mexendo com alguma coisa. Mas eu passo semanalmente por lá e não vi mais ninguém. E o senhor mesmo notificou que a obra estava parada, e veio em pagamento de dezembro de aproximadamente quase 200 mil, e o senhor não despertou nenhuma estranheza que não teria sido realizado
esse serviço para o senhor pagar. Claro que não. O senhor confiou... Se a situação fosse tão óbvia, o senhor também teria percebido como engenheiro. Então o senhor também não tomou essa atitude quando deveria tomar. Porque uma das funções do senhor é fiscalizar, como era a minha também. Não, mas então, eu não entrei lá na prefeitura para fiscalizar pagamento nenhum. Eu só vou responder. Então, eu respondi pelo senhor por 10 vezes, vou tentar pela 11ª vez. Eu não tomei nenhuma atitude sem que houvesse algum parecer técnico para que eu pudesse tomar. Agora, senhor vereador, se 7 engenheiros demoraram mais de 40 dias ou 60 dias para me dar um parecer, o senhor acha que eu, como advogado, tenho condições? E o senhor acha que qualquer prefeito do Brasil ou do mundo consegue andar em obras? Eu acredito que dificilmente conseguiria, mesmo se ele for engenheiro. Essa é a minha visão. Eu não tomei nenhum procedimento sem que eu acompanhasse todos os laudos técnicos. Tudo aquilo que eu fiz foi o que foi indicado pelo profissional técnico. O senhor sabe que o funcionário de carreira ele tem fé pública, o senhor sabe o que é isso. Então, ele me dá o direito de acreditar nele. Eu tenho a obrigação de acreditar nele. Porque senão, senhor vereador, eu poderia mandar todos os arquitetos embora, engenheiros, e eu mesmo teria que acompanhar a obra. Se nós gastamos uma quantidade de dinheiro grande com esses profissionais, e a lei e a Constituição garante que eles existam, é porque existe uma objetividade na existência deles. É o quê? É respaldar o prefeito com conhecimento técnico que ele possa administrar. Não sei se o senhor sabe, mas existem pastas, e cada pasta tem um conhecimento técnico. O prefeito não tem a obrigação de conhecer tudo. Ele tem que ter a humildade de reconhecer os seus erros, escolher as pessoas certas para que elas possam administrar. Infelizmente, nenhum desses foram escolhidos por mim. E olha o que me aconteceu. Hoje eu digo, errei. Se eu tivesse mandado todo mundo embora, a cidade teria sido sacrificada. Porque o tempo seria muito maior. Mas pelo menos esse absurdo e essa palhaçada que existiu por parte de algumas pessoas para chegar a esse ponto, para induzir alguém ao erro, é no mínimo covarde, porque eu confiei em todos os profissionais. Eu acredito na fé pública, e no entanto o que aconteceu foi isso. Seria humanamente impossível, senhor vereador, qualquer prefeito poder atingir isso. Isso poderia ter morrido da fase que saiu do técnico, que atestou que a obra estava pronta, todos atestaram. Todos atestaram se o pagamento foi feito porque os técnicos determinaram que fosse feito o pagamento. Acho estranho que o senhor veio perguntar isso, mas talvez o senhor não achar estranho a informação que eu trouxe nos autos, a mesma coisa que eu pergunto para ele. A gente tem que, ou a gente está aqui para acreditar, ou a gente não quer acreditar. Eu trouxe elementos seríssimos, porque então no dia 15 de janeiro fora feito um cheque integral. Cancelaram o cheque no mesmo dia. Depois fizeram 4 cheques. Por quê? Será então, senhor vereador, que não era para tentar me manter em erro, me induzir em erro por mais uma vez? Alguns... Eu só quero concluir, só quero deixar aqui bem claro que o secretário de obras dessa época, desse período, final de 2014, começo de 2015, Davi Marconato, ele tinha conhecimento de que o fogo não estava concluído 100%, piso, elétrica, hidráulica, até o negócio da bandeira. Ele tinha conhecimento que não tinha concluído. O engenheiro Dório ia na obra, que era ele que também tinha conhecimento que essa etapa não estava concluída. E mesmo assim, foi feito um pagamento de R$199 mil dessas etapas sem estar concluída. Agora, de quem foi o erro, eu não sei dizer. Mas mesmo assim, foi paga. Só isso que eu queria concluir. Só uma pergunta, que nem você falou que os funcionários assinaram um cheque de 199 mil, eles não poderiam sofrer uma sanção administrativa, esses funcionários, por erros, e eles deram explicação no relatório que vocês abriram lá na prefeitura? Não, isso aí nós estamos conhecimento hoje, né? Pedir um relatório, a gente começou a analisar os relatórios para verificar isso. Obviamente, o funcionário de carreira não teve culpa. Alguém mandou ele fazer o cheque, alguém mandou ele... E o senhor vai tomar, sim, o senhor vai tomar alguma providência disso lá dentro? Todos. Nós temos que limpar, nós temos que acabar com todos e qualquer aspectos de corrupção. Então eu farei questão de ler na tribuna, numa sessão, depois mediante o senhor apurar. E eu digo aos senhores que a prefeitura está de portas abertas a qualquer um de vocês. Não precisa ter requerimentos. Chega lá, qualquer setor está aberto a todos vocês. Senhor Carlos, tem alguma pergunta? Vocês? Alguma dúvida? Não, tudo ok. O senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer que não foi perguntado? O senhor acha interessante, acha relevante? Sim, diante disso eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar vindo aqui, poder explicar. Dizer que esse foi um dos fatos mais tristes da minha vida e saber que o ser humano pode tomar atitudes como essa, né? Dizer que, em detrimento ao que o vereador disse, que o Davi Marconato tinha conhecimento de que o fogo não tinha sido feito. O Dório tinha conhecimento de que o fogo não tinha sido feito. E não terem me informado, isso é muito grave.
Isso é um desrespeito ao dinheiro público, um desrespeito ao cidadão, um desrespeito a todo político honesto, né, como eu me considero. Eu diria que esse foi um dos fatos mais tristes da minha vida, de poder ter acompanhado isso. E saber que numa tentativa infrutífera, graças a Deus, de me tentar induzir em erro, ficou obviamente denotada nesse sentido, principalmente se os funcionários tiveram esse conhecimento e não passaram para mim. Então me induziram a erro. Então era como disse o vereador, uma bola de neve que caminhava, ou uma pedra gigantesca que estava rolando. Quem entrasse embaixo ia ser esmagado por ela, como foi o meu caso. Não, em toda a minha vida, eu jamais vou transformar alguém em massa de manobra, ou jamais vou me utilizar da boa fé e da confiança de alguém. O funcionário tem fé pública. Eu confiei. Obviamente, tinha essa questão circunstancial do município. Nós tínhamos uma cidade para administrar. E eu tinha uma situação difícil naquele momento. Ou eu mando todo mundo embora, entendi que realmente seria um atraso muito grande, ou eu, como disse aos senhores, procurava entrar nesse mecanismo, acompanhar, observar, fiscalizar no máximo possível. E é o que eu fazia. Ainda hoje meu procedimento é esse. Os senhores podem perguntar, eu não assino nada sem perguntar o porquê. Justamente isso que eu disse para o senhor. Eu tenho consciência de que eu não sei, que eu sei muito pouco na minha vida e que eu não conheço todas as áreas. Mas eu tenho a humildade de perguntar para quem sabe e poder me informar em relação a isso. Então nesse momento foi o que eu pensei, no bem-estar da minha cidade. Acabei confiando em quem não deveria. Para mim resta claro, porque eu fui induzido em erro e isso me magoou profundamente. Porque se fizeram isso comigo, poderiam ter feito com qualquer pessoa que viesse depois de mim lá. Qualquer um dos senhores, se fosse presidente. Só isso. Pode assinar uma foto sua? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Se aguardar um pouquinho, você ter teu, aguardar um pouquinho para você pegar ali a foto. Ah.